Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queremos sentar-se um instante, por favor? Certa vez um jovem estava passando na frente de uma igreja que lhe era desconhecida. Ele ficou curioso, resolveu entrar. Quando entrou, se surpreendeu com a beleza da igreja, mas muito especialmente com a beleza de um crucifixo que havia no centro da igreja e que estava muito próximo. E ele foi andando pelo corredor central e, encantado com a cruz, se aproximou bastante. E ali, diante de Nosso Senhor crucificado representado, ele começou a ter um certo remorso em relação à vida que ele levava. E se sentiu forçado pelas circunstâncias, pela graça, a se prosternar diante do crucifixo e pedir perdão pelos pecados. Só que vejam, ele tinha remorso pelos pecados, mas não arrependimento. Apesar daquele gesto, ele não estava disposto a mudar de vida. Mas a graça o tocava e ele proferiu uma oração ali, prosternado diante do crucifixo. Senhor, o que posso fazer para ser perdoado dos meus pecados? O que posso fazer? E ficou ali proferindo, repetindo essa oração. Em determinado momento, ele sente que ao lado dele depositam um objeto. E uma voz que procede do crucifixo diz: encha este cálice com água. Ele pensou consigo: nossa, será que eu estou ficando maluco? E a voz repetiu mais 2 vezes: enche esse cálice com água, enche esse cálice com água. Ele, meio assim confuso, se levantou e de fato do lado dele havia um cálice. Ele, bom, se é só isso que eu preciso para obter de Deus o perdão dos meus pecados, faço agora mesmo. Pegou o cálice e saiu. Ele sabia que na rua havia uma torneira, uma espécie de torneira pública, uma fonte, e foi em direção. Quando chegou junto à fonte, se deu conta de que daquela fonte já não saía mais água. Colocou o cálice, bateu na fonte assim, não saía água. Procurou um outro local ali próximo, algo mais privado. Quando se aproximou, a mesma coisa. E ele pensou consigo: bom, eu preciso obter o perdão dos meus pecados. Só tem uma solução: eu vou até um local onde tem um mar, onde tem uma praia. E ali, com facilidade, vou encher esse cálice. É só mergulhar o cálice. E assim, se falta água aqui e acolá para encher esse cálice, no mar não vai faltar. E ele fez um longo percurso até chegar ao mar. E quando vislumbrou no horizonte uma praia, ficou contente. Finalmente, agora Deus vai perdoar os meus pecados. Quando ele se aproxima da praia, surpresa para ele, o mar recua. O mar sempre recua. As ondas fazem com que o mar venha e volte. Então ele caminhou um pouquinho mais. Quando foi depositar o cálice, recuou ainda mais. Isso ainda se repetiu por mais uma vez. O rapaz ficou desesperado. Meus pecados não têm perdão, meus pecados não têm perdão. E agora se ajoelhou diante do mar e começou a proferir uma oração de novo a Deus. Meu Deus, por favor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. O que devo fazer para ter os meus pecados perdoados? E disse: eu prometo que nunca mais vou pecar. Eu prometo que nunca mais vou fazer isso, aquilo outro. Só que ele falou com muita sinceridade. E falando com sinceridade, começaram a escorrer lágrimas dos olhos dele. E sem ele se dar conta, uma lágrima caiu dentro do cálice. E o cálice transbordou. Ele nem tinha se dado conta, quando ele vê, está saindo água em quantidade do cálice. Deu certo. Para ele ter os pecados dele perdoados, era necessário chorar, mas era necessário, sobretudo, arrepender-se. E o principal do arrependimento, nós sabemos, a igreja nos ensina, é o propósito. Nós dizermos para nós mesmos com sinceridade: não vou fazer mais. Isso
é conversão. E a respeito disso que a liturgia nos vai falar hoje. Na verdade, trata-se essa de uma verdade esquecida. Conversão é um assunto muito importante, porque ela é necessária para a nossa salvação. Alguém poderia se excusar agora e já dizer para si próprio, ao padre, ou dizer para o padre, eu não vou prestar atenção na sua homilia, não, porque eu já sou convertido. Então, se vai me desculpar, essa homilia não se aplica à minha pessoa. Bom, nós sabemos que Deus exige de nós perfeição. Ele diz no Evangelho, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, sempre é possível converter algo nas nossas vidas. Sempre é possível mudar algo, fazer em algo nós progredirmos. E se uma pessoa tem consciência reta, ou seja, se a pessoa é honesta para consigo própria, ela é capaz de sempre perceber alguma coisa que precisa progredir em si próprio. Como que a liturgia de hoje nos fala a respeito da conversão? Nós temos na primeira leitura uma profecia, quase sempre uma profecia. Trata-se de uma profecia de Ezequiel. E essa profecia, como muitas outras, nos fala a respeito de um convite à conversão. Convite à conversão para quem? O povo de Israel. Deus elegeu um povo para si, e esse povo foi, no decorrer de toda uma história, preparado para receber o Messias. Só que esse povo era ingrato. Esse povo, com frequência, esquecia que Deus queria estabelecer uma aliança com ele. E esse povo, muitas vezes, se afastava de Deus. E aí Deus suscitava um profeta e dizia sempre alguma coisa no sentido de suscitar a conversão do povo, ou seja, fazer o povo voltar-se novamente para Deus. E no caso concreto aqui, o profeta Ezequiel diz, a conduta do Senhor não é correta, vós andais dizendo, porque eles se revoltavam contra Deus. Ouvi vós, casa de Israel, continue o profeta, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça e pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Deus deixa claro aqui que o pecado traz a morte, sobretudo a morte espiritual, e continua. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Então Deus está dando uma chance para o povo de Israel, para eles recuperarem o vínculo com Deus, recuperarem, por assim dizer, a vida sobrenatural, mas como? Diz aqui no final da leitura, arrependendo-se de todos os seus pecados. Arrependendo-se, ou seja, fazendo um esforço, um propósito, um esforço no sentido de não cair mais. E aí nós, mediante isso, mediante uma análise da primeira leitura, ficamos mais bem preparados para vermos o que o Evangelho nos fala a respeito de conversão. Eu acho que vale a pena começar comentando o Evangelho pela parte que mais nos choca, porque até hoje tem palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que chocam. E diz aqui algo bem chocante, nosso Senhor. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. O que nosso Senhor Jesus está dizendo? Ele está falando que certos pecadores públicos entrariam no reino de Deus e muito provavelmente a liderança religiosa da época, os mestres da lei, os fariseus mais especificamente aqui, os sacerdotes e os anciãos do povo não entrariam. É algo realmente muito chocante. Mas por que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo isso? Essas palavras de nosso Senhor foram precedidas por uma parábola. Essa parábola fala a respeito de 2 filhos. Um filho que diz que vai obedecer uma determinação do pai em relação a trabalhar numa vinha e não obedece. E um outro que diz que não vai obedecer e obedece. Essa parábola se aplica muito especialmente a esses anciãos do povo, a esses sacerdotes, porque eles se apresentavam diante de todo mundo como se trabalhassem na vinha do Senhor, ou seja, como se eles fossem bons, como se eles fizessem o bem. Só que na verdade eles eram muito hipócritas. A expressão hipócrita foi utilizada por nosso Senhor várias vezes no Evangelho para designá-los. Ou seja, eles só se apresentavam como bons, quando na verdade não eram.
Eles não só não trabalhavam pela vinha do Senhor, como pelo modo deles procederem, pelos maus exemplos que eles davam, eles trabalhavam contra a vinha do Senhor. Eles atrapalhavam os planos de Deus em relação às vidas das pessoas. E quando veio São João Batista convidou todo mundo para a conversão, inclusive eles. E houve cobradores de impostos, houve prostitutas que se converteram, mudaram completamente de vida a partir da pregação de São João Batista. Eles não mudaram. E por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo pronuncia essa frase: cobradores de impostos e prostitutas vos precedem no reino dos céus. Esse tema da conversão é um tema muito atual, porque a cada dia que passa vão se difundindo por aí falsas concepções a respeito da misericórdia divina. E uma dessas falsas concepções muito relacionada com o relativismo moral de hoje em dia, fala que não é possível, não se pode censurar o pecado de ninguém. Não se pode repreender o pecado de ninguém, não é necessário que ninguém se converta, que ninguém mude. Só que essa falsa concepção contradiz completamente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Toda vez que nosso Senhor aproxima alguém de si, para si, ele tem em vista que essa pessoa mude de conduta. E se não há mudança de conduta, não há verdadeira conversão. A Igreja Católica, ela aqui na Terra recebe o título de Igreja Militante, também é chamada aqui na Terra de Igreja Peregrina, e por razão de que nosso Senhor Jesus Cristo a envia a todos os povos para convertê-los, ela também é chamada de Igreja Missionária, de maneira que nós que somos igreja temos por objetivo a conversão. Só que conversão é mudança. Antigamente, havia uma concepção muito clara a esse respeito, de maneira que as pessoas, para entrarem na igreja, elas sabiam que elas deviam mudar. E tinha gente que não se convertia porque sabia: se eu entro para a igreja católica, eu tenho que mudar tal coisa assim na minha vida, tal outra e tal outra. Hoje em dia, o que as pessoas querem fazer? O que essa ideia difusa pretende fazer? Não mudar as pessoas para entrar para a igreja, mas mudar a igreja para que as pessoas entrem. E isso está completamente errado. A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo é imutável e não deve ser modificada para que o pecado entre na igreja. Muitas pessoas dizem que trabalham, portanto, na vinha do Senhor, mas não estão convertidas, não querem adaptar as suas vidas à verdade do Evangelho, não querem abandonar o pecado. E isso é péssimo. A liturgia de hoje, portanto, nos convida a nos fazermos, assim com certa radicalidade, algumas perguntas. Por exemplo, que tipo de trabalhador da vinha sou eu? Eu sou esse que se apresenta como bom, mas que na verdade não está em busca do bem o tempo todo para si próprio, em busca de viver constantemente em função do Evangelho, em função de Deus. Eu evito o pecado, eu procuro me manter no estado de graça, eu procuro seguir seriamente os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, ou daqueles que são verdadeiros apóstolos da santidade no mundo de hoje, ou procuro exemplos mais ou menos assim, ou doutrinas mais ou menos que não me convidam para a integridade. Na carta de São Paulo, que foi lida hoje, São Paulo diz algo muito interessante: tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Ou seja, São Paulo nos convida não simplesmente a seguirmos a nosso Senhor Jesus Cristo, mas temos uma consonância com Ele, sentirmos o que Ele sente. E sem sombra de dúvida, uma coisa que nosso Senhor Jesus Cristo sente em relação a nós é esse desejo de constante conversão. Ele está o tempo todo querendo que nós melhoremos, que haja progresso na nossa vida, nos aproximemos cada vez mais dele. Se Ele quer, nós também devemos querer isso. E não é pretensioso da nossa parte querer progredir a cada instante em relação ao nosso amor a Deus. Então, a liturgia de hoje ela nos convida a nos deixarmos converter, nos perguntarmos, portanto, no que posso melhorar? Qual mandamento que eu não estou praticando direito? Qual bem-aventurança eu não estou praticando direito?
Qual sacramento não estou recebendo dignamente, poderia receber de maneira mais digna, mais frutuosa? Perguntarmos sobre as nossas obrigações de Estado, ou seja, todos nós abraçamos um estado de vida, uma profissão, o que posso fazer para melhorar, para fazer mais perfeitamente aquilo que Deus espera de mim? Se é uma mãe, se é uma esposa, se é um pai, e assim por diante, ser um religioso, ser um sacerdote. Hoje é um dia para nos perguntarmos a respeito disso e, sobretudo, propósitos que Deus nos inspira no decorrer das nossas vidas. A providência nos inspira aquilo que deve ser melhorado e às vezes nós esquecemos. Às vezes até começamos a colocar em prática e depois esquecemos. Hoje é um dia para nós pedirmos conversão. Não tanto conversão dos outros, sobretudo a nossa conversão. Porque também de nada adianta nós queremos converter o mundo se nós não temos disposição para nós convertermos a nós mesmos. Conta-se, e se permitem com isso concluo, conta-se um fato de um homem que na sua juventude tinha um desejo muito grande de mudar o mundo. Depois que ele morreu, encontraram o diário dele. E quando ele era bem jovem, ele escrevia com frequência sobre o desejo dele de mudar o mundo. Ele inclusive proferia orações e escrevia essas orações no diário pedindo para Deus para mudar o mundo. Quando ele chegou a uma certa idade, quem acompanha o diário percebe, quem acompanhava o diário percebia, via que ele parou em determinado momento de pedir a conversão do mundo. E começou a pedir a conversão das pessoas mais próximas. Senhor, eu fico contente se o Senhor converte minha mãe, meu pai, sei lá, minha esposa, pessoas mais próximas, familiares dele. Passou o tempo, o homem foi crescendo em sabedoria, em experiência, e já em certa idade, as orações dele, aquilo que ele registrou no diário mudou completamente, de novo. Ele passou a escrever: Senhor, eu me darei satisfeito se o Senhor me converter. Porque se eu me converto, sou mais um convertido na face da terra, e aí isso significará, provavelmente, um bom exemplo para converter os mais próximos. Os mais próximos, por sua vez, poderão converter outros e assim por diante. Mas, Senhor, primeiro a mim, converta-me. E a liturgia de hoje, de alguma maneira, nos inspira a um pedido nesse sentido, que nós devemos querer a conversão do mundo, sem sombra de dúvida, mas devemos começar pela nossa própria conversão. Então vamos pedir ao nosso Jesus Cristo, que vai se fazer presente no altar daqui a pouco, graças nesse sentido, que nos converta, que nos abra a uma constante conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.